Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Certo. Bom, eu gostaria de começar agradecendo a presença do Dr. Eudes pela sua brilhante palestra, que foi bastante esclarecedora. Nós temos algumas dúvidas que chegaram aqui no chat e eu vou estar repassando aqui as perguntas. A primeira, nós temos uma pergunta sobre qual a conduta em caso de meningite eosinófila. O meningite eosinofílica é uma entidade à parte, né? Não foi o foco da nossa apresentação. A meningite eosinofílica, ela pode ser secundária a assim, diversos agentes, né? E, em geral, tem muita relação com quadros de eumintos, né? A gente vê bastante isso. Então, em geral, é um caso que a gente recomenda que seja avaliado por um especialista, né? Porque precisa de muitas informações a respeito disso. Então, os testes laboratoriais, eles não são fáceis, a gente não encontra, às vezes, nem em laboratórios privados, tem que mandar para as referências que o LACEN manda. Então, o caso vai depender, assim, a conduta do caso vai depender da etiologia, né? Então, existe por angistrongiloides, existe por esquistossomias, e, enfim, é uma entidade aí com bastante, com muitos agentes, né? E a maioria deles está relacionada a eumintos mesmo. Não sei se respondi sua pergunta. Perfeito, doutor. Acredito que tenha conseguido responder, sim. Temos mais outra, que é: quais são os sinais e sintomas clínicos mais comuns que indicam a presença de meningite em paciente adulto? Olha, lá no começo, quando a gente fala de identificação de meningite, a gente lista lá quais são os sintomas, né? Então, existe a tríade clássica da meningite. Essa tríade, a gente só encontra ela em metade dos pacientes. Febre, alteração do estado mental e rigidez de nuca. Então, eu não posso esperar que o paciente tenha a tríade para eu suspeitar. O ideal, e aí tem um bom trabalho que demonstrou isso, é que a gente pegue 4 sintomas e escolha 2 deles, né? Cefaleia, febre, alteração do estado mental e rigidez de nuca. Pega esses 4, sempre que o paciente tiver 2 desse, você suspeitar de meningite e conduzir como se fosse meningite, você tem uma sensibilidade aí de 90 e tantos por cento, né? Presente em 90 e tantos por cento dos pacientes. Então, isso é o que a gente recomenda. Qual que é a dificuldade? É porque, às vezes, o paciente tem febre e cefaleia, mas pode ser uma arbovirose, né? Então, isso aumenta bastante a demanda com relação às suspeitas, aumenta muito a suspeita, né? De meningite. Mas, como meningite são casos potencialmente graves, o ideal é que seja conduzido dessa maneira. Perfeito. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Temos aqui mais uma pergunta, que é: quais são os passos principais para o diagnóstico da meningite, incluindo os exames laboratoriais e de imagem que devem ser realizados? Bom, diagnóstico de meningite, primeiro você tem que suspeitar, né? Então, utilizar esses critérios, mas você vai precisar lançar a mão do líquor, esse é o exame mais importante. Então, é fundamental que a gente tenha profissionais que saibam coletar líquor. Então, o que a gente recomenda estar atendendo na porta, precisa ter pelo menos um profissional na porta que saiba coletar o líquor, algum médico que saiba coletar o líquor. Por quê? Porque pode bater uma meningite lá e aí não vai coletar o líquor, que é um exame simples de ser realizado, a coleta é muito simples de ser feita, e aí você não vai coletar porque não tem uma pessoa habilitada. Então,
o líquor é o principal. Então, a gente... E o líquor, na maioria dos casos, como eu frisei, você não precisa esperar uma tomografia ou outro exame de imagem de crânio, ressonância, para poder funcionar. A maioria dos pacientes com suspeita de meningite, você vai funcionar sem precisar de tomografia. Você só vai tomografar ele quando você tem suspeita de hipertensão intracraniana ou de lesão focal. Então, o paciente convulsionou, está com Glasgow menor do que 11, ele vive com HIV, transplantado, que são pacientes que fazem hipertensão intracraniana oligo ou assintomática. Então, nesse caso, eu preciso tomografar antes, porque eles podem estar com hipertensão intracraniana, eu puncionar e ele herniar. Mas, na maioria das situações, não precisa, e aí é o líquor que a gente precisa coletar. E aí, também tem, na lista de exames, os exames de sangue entre a hemocultura, né, elementar, e látex para bactéria, né, no sangue, mas tem os exames no líquor, que são os mais importantes. Quimiocitológico, que a gente avalia toda a celularidade, proteína, glicose, como que está. Bacterioscopia, cultura, pesquisa de fungo e a biologia molecular para as meningites, tá? Esses são os exames elementares para diagnóstico de meningite. Perfeito, doutor, bastante esclarecedor. Temos mais uma pergunta, que é: qual a sintomatologia classificatória da meningite? Eu acho que eu não entendi bem. A gente não tem nenhuma sintomatologia, não tem classificações de meningite, né? Não sei se ela está perguntando relacionada às meningites, os sintomas, né? Aí a gente já acabou de responder com relação a quais são os sintomas mais importantes e quando que a gente deve pensar, né? Isso, ficou dentro da outra pergunta. A única coisa que eu não falei é com relação que é a dica, a pista clínica, né? Sempre que eu tenho um paciente que tem febre e o surgimento de petequias em até 24 horas do início da febre, ou seja, menos de 24 horas que começou a febre, ele começou petequia, aí eu preciso pensar em doença meningocócica e conduzir como ele até que me prove o contrário. Porque as evoluções são muito catastróficas de doença meningocócica com meningococcemia. Então, isso eu esqueci, foi importante eu ter lembrado agora. Perfeito, realmente uma informação muito importante, né? Que a gente sabe que as meningococcemias, elas têm uma evolução bem crítica. Isso. Tem aqui mais uma pergunta, que é: qual o esquema de vacinação? Então, o esquema de vacinação é esquema para meningococo. Vai depender, se o paciente já tem o esquema completo, você só faz uma dose de reforço. Se ele não tem, você vai fazer a primeira dose e aprazar as doses subsequentes, né, que são 2 doses. Temos aqui alguns elogios, maravilhosa. É importante lembrar que tem uma indicação formal para isso, né? Precisa ter a caracterização do surto institucional ou geográfico, né, da área geográfica, e precisa ter uma pactuação da gestão, né, nas 3 esferas de governo, porque é quem vai viabilizar isso. Então, a gente já teve situações em outros municípios, em São Paulo, e em Minas também, que foi feita imunização muito ampla, com 30 mil doses e tal. Mas a regra é não precisar de grandes imunizações populacionais, né? Tão grandes para fazer a vacinação de bloqueio. Certo, perfeito, doutor. Nós temos aqui alguns elogios também, parabenizando pela apresentação, aula maravilhosa como sempre. E surge mais uma pergunta: qual é a abordagem inicial de tratamento empírico para meningite bacteriana em adultos e crianças antes da identificação do agente etiológico? Varia de acordo com a idade e se o adulto tem, por exemplo,
Eu vou falar do geral, que é mais prático. Então, para crianças, a gente leva em consideração os pacientes que têm menos de 2 meses e os pacientes que estão acima de 2 meses. Então, separa assim, né? Os esquemas. Porque os abaixo de 2 meses, você tem que considerar Streptogalacte, Listéria, então vai entrar aí ampicilina e cefotaxima. Mas os acima de 2 meses, acaba que você entra nos mesmos esquemas do adulto. E a droga pilar de tratamento é ceftriaxona, né? Que a gente utiliza para tratar, na maioria, ou quase todos os casos de meningite bacteriana. Você vai lançar mão aí de drogas para germes mais resistentes, tipo vancomicina ou ceftazidima, quando tem TCE, neurocirurgia, válvula de derivação, ou então quando eu estou suspeitando que há um pneumococo resistente, né? E aí eu preciso fazer ceftriaxona com vancomicina. Esses que são os esquemas empíricos, né? Para meningite bacteriana. Excelente, doutor. Deixa eu só atualizar aqui para ver se surge mais alguma pergunta. Doutor Eudes, eu quero lhe repassar aqui que a sua aula foi um sucesso realmente. Nós temos aqui muitos elogios, muitas pessoas falando que foi uma excelente explicação, foi muito objetivo, foi claro, esclareceu as dúvidas. Nós só temos a agradecer aqui por essa participação hoje, que foi realmente muito proveitosa. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Só um minutinho. Obrigado. Eu estou disponível aí. Quer dizer, não é sempre que a gente pode, né? Mas sempre que eu puder, eu vou estar aqui. Certo. Tem uma pergunta aqui. Quais são os principais, eu acho que germes nos grupos etários? Crianças, adultos, idosos, gestantes, imunossupressão. Como é o paciente transplantado? É uma aula só sobre isso, né? Boa pergunta. Você conseguir resumir isso em 2 minutos, 3 minutos, aí eu tiro meu chapéu. Sempre, assim, quando a gente fala de epidemiologia, né? Sempre dá muito pano para manga. Mas existem algumas coisas que são mais gerais que é importante. Então, abaixo de 2 meses, a gente tem risco até de Neisseria, hemófilos, mas tem risco do estrepto do grupo B, né? Então, ele tem uma alta frequência. Acima disso, até, na verdade, acima disso, de 2 meses, a predominância é de meningococo, tá? Para todos os casos de meningite bacteriana. Então, depois de 2 meses até 120 anos, 130 anos, enquanto a pessoa chegar, o meningococo é o principal agente. Meningo, pneumo, hemófilos, né? Quando você passa para pacientes imunossuprimidos, gestantes, vivem com HIV, aumenta um pouquinho a frequência de listéria, tá? Mas não é uma frequência muito alta também. E especialmente os imunossuprimidos, HIV e transplantados, aí entram outras etiologias de meningite não bacteriana. Então, entra meningite fúngica por criptococo no transplantado, no HIV também meningite criptocócica, meningite por toxoplasmose. Então, entram outros germes, né, causadores de meningite, até com uma frequência maior do que meningites bacterianas. Né? Mas das meningites bacterianas, a regra geral é essa, né? Até 2 meses a frequência é importante do estrepto do grupo B, mas tem também meningo, pneumo, hemófilos, e a partir de 2 meses a predominância é meningococo. Mayara, me permita fazer essa da Jéssica, da Adriana. A Adriana é de Bom Jesus das Selvas, ela trabalha na atenção primária, da estratégia da saúde da família,
E ela faz: reconheço que o orador foi excelente na sua explanação, concordo em gênero, número e grau, trazendo uma linguagem clara e um entendimento fácil. Parabéns. Deus, você realmente conseguiu agradar gregos e troianos, porque como isso é uma palestra para público aberto, a linguagem é muito importante para que do agente comunitário de saúde ao superintendente do INAMPS, ao presidente da República, né, possa nos entender o nosso recado. Eu acho que isso aqui é o mal barato, né? É que você conseguiu passar isso de forma que todo mundo, né, conseguiu entender, e eu espero que realmente tenha frutos, né, na prática cotidiana de cada um que está aqui nos assistindo. Parabéns, meu querido. Você arrebentou. Obrigado, professor. Obrigado. Perfeito, professor. Temos aqui, doutor Eudes, mais uma pergunta sobre qual a faixa etária que mais sofre com a meningite no Brasil. Qual o quê? A faixa etária. Que mais sofre? Isso, que é mais atingida pela meningite. Meningite, né? Meningite viral, que é a principal causa de meningite, a faixa etária mais acometida é a faixa etária pediátrica. São crianças até 12 anos de idade, e em frequência muito maior até 8, 7 anos de idade, são as crianças são os mais afetados aí pelas meningites, né? E a principal causa é viral, na maioria das vezes, a principal causa é benigna, também na maioria das vezes, sem um tratamento específico. Então, a maior quantidade de meningite ainda é em criança. Faixa etária mais atingida, então. Olha, mais um elogio aqui, também parabenizando o professor Eudes pela aula e também o professor Dr. Serra pela luta pelo telesaúde, ferramenta das mais importantes para profissionais de saúde com impacto na boa assistência do SUS. É isso mesmo. Olha, você viu quem é que escreveu isso? Foi a Wanda Simões. Mamãe do palestrante, mamãe Professora Wanda Simões, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. A senhora, né, quantas vezes já nos ajudou também no Telesaúde, né? E agora, esse momento para mim ele é épico, né? A mãe assistindo o filho, né? E ainda vai receber um certificado, porque ela fez o registro de presença, então ela vai receber o certificado de participação. Olha que lindo! A gente que é pai, a gente é babão e a gente fica... E a professora Wanda é uma professora muito querida, o professor Simões também, seu pai, né? Ave Maria, é um casal assim que... Mas eu não estou aqui para fazer propaganda do casal, nós estamos aqui para falar de meningite. Vamos voltar para o assunto. Perfeito, uma participação aqui da genitora do nosso palestrante, muito bom. Temos aqui, continuam muitos elogios, realmente foi um sucesso, parabéns, muitos esclarecimentos em relação à meningite, parabéns, doutor Eudes, excelente apresentação de muito fácil entendimento. Já estão até perguntando quando é que vem outra palestra com o doutor Eudes, porque a apresentação foi muito boa e de fácil entendimento. Olha, isso aí vai depender de vocês da SES, né? Porque, só esclarecendo, né? Esse programa da Vigilância Epidemiológica é uma parceria do Núcleo de Telesaúde da Universidade Federal do Maranhão com a Secretaria de Estado, em que toda quinta-feira a gente tem um tema como é que diz? Que a Vigilância Epidemiológica sugere para que a gente traga e faça essa explanação e discussão em seguida. Então, compete a vocês aí usar e abusar do doutor Eudes. Nós vamos ver, a agenda nem sempre é fácil, mas a gente consegue dar um jeitinho, né, doutor, para estar sempre fazendo esses eventos. Hoje foi assim uma sorte, deu tudo muito certo hoje. Chegou uma informação de bastidores, a equipe de apoio me informando que dia 9 o professor Eudes vai estar conosco de novo, falando de uma febre que eu confesso que eu nunca ouvi falar, você pode até esclarecer que febre é essa. Do o quê? Não, é toxoplasmose. Não passaram a informação errada. O dia 9 vai estar falando de toxoplasmose, é isso? É isso aí. Tá bom. Isso. É porque hoje apareceu também uma febre que me perguntaram o que era. Eu não sei que febre é essa.
E parece que é uma virose nova, não sei. Nós temos mais uma pergunta, doutor Eudes. Vou ler aqui. Quais são as complicações mais frequentes associadas à meningite bacteriana e como elas devem ser monitoradas e gerenciadas durante o tratamento? A gente tem cerca de 1/3 dos pacientes, eles evoluem com sequelas, né? São consideradas as complicações. Sequelas tardias, em geral, está associada à surdez, né? Crises convulsivas e alguns déficits focais, né? Mas as complicações agudas, a gente tem vasculites muito importantes, abscessos e empiema do sistema nervoso central. Então, essas são as mais frequentes. As vasculites, você não tem muito mais o que fazer, né? Manter tratamento, discute se há a presença de vasculite, o uso do corticoide, parece haver benefício. Agora, para os empiemas e para o abscesso, há necessidade de drenagem, né? Então, ele vai precisar de neurocirurgia para drenagem do abscesso ou do empiema. Certo. Perfeito, doutor Eudes. Eu acredito que agora as perguntas encerraram. Até o momento não surgiu mais nenhuma. Surgiu mais uma. O pessoal está interagindo bastante. Exatamente. Como deve ser manejado o isolamento e as precauções de contato para pacientes com meningite infecciosa em um ambiente hospitalar para prevenir a transmissão da doença? Logo lá no começo a gente fala sobre isso, né? A precaução estabelecida é precaução por gotícula. Não há necessidade de precaução de contato para paciente com suspeita de meningite. Então, é precaução de gotícula. E precaução de gotícula é o uso de máscara cirúrgica, máscara comum. O tempo que a gente precisa manter dessa precaução é até você ter 24 horas do tratamento adequado, ou seja, ceftriaxona em dose para sistema nervoso central. Então, deu as 24 horas, esse paciente volta para a precaução padrão. Então, para meningites, a gente não tem necessidade de bacterianas, né, para não ter necessidades de precaução de contato. Nem precaução respiratória, né, que é aquela que entra a máscara em 95. Isso é muito importante, doutor. Diz que a gente sabe, né, que a gente escuta a palavra meningite no meio hospitalar, entre os próprios profissionais de saúde já surge assim aquele pânico, todo mundo quer fazer profilaxia, como o senhor mostrou aí na sua palestra, 15 pessoas participaram de uma intubação, e aí fica aquela questão de todo mundo achar que porque cruzou no corredor com um paciente com suspeita, já tem que correr para fazer alguma profilaxia, né? E a gente sabe que não precisa disso tudo. Então, com a sua palestra, a gente vê que os profissionais vão cada vez mais tendo acesso a essas informações, né? E conseguindo diminuir essa questão do medo. É isso mesmo. Agil. Perfeito, professor Serra. Eu acredito que agora... Eu acredito que agora as perguntas... Não surgiu mais nenhuma pergunta. Acredito que a gente pode encerrar, professor Serra. Eu gostaria de agradecer a sua parceria mais uma vez aqui com a gente. Agradecer a todos os participantes que estiveram conosco durante este evento, pela participação ativa, pelas perguntas. Realmente não chegou mais nada, professor. Olha a sua. Eu já dei meu recado, eu sou garoto de propaganda. Então, tudo bem. Perfeito, então. Obrigada pela presença, doutor Eudes. A gente espera contar em outros momentos com a sua participação, que foi muito bem-vinda, foi muito satisfatória. Obrigada a todos pela participação. Obrigado.